1 Reis 19, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. No 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Senhor, a tua palavra foi lançada, Senhor. Faz a tua vontade agora em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um cenário onde nós vamos ver o profeta Elias. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar muito do profeta Elias, um homem muito ousado. E nesse momento nós vamos ver Elias aqui em uma situação onde Elias passou por um confronto, por uma situação difícil. E o Senhor envia o anjo a ele e diz assim para ele aqui: levanta-te e come. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não saiba, mas o significado de anjo é mensageiro. E eu vim nessa noite aqui como um mensageiro de Deus sobre a tua vida. Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei o que você tem passado. Mas a palavra que eu tenho dos céus, liberada dos céus para a tua noite, né, para a tua vida nessa noite é: levanta-te, come. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: acabou, eu não tenho mais, meu ministério já foi, o que eu tinha que fazer eu já fiz, não tem mais nada para mim. Mas o Senhor manda te liberar essa palavra: ei, sai desse estágio que você está, sai dessa anestesia que você está paralisado. O Senhor está dizendo: ei, levanta, come, porque o teu propósito ainda não acabou. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. Irmãos, nós estamos vendo um cenário aqui onde há um confronto entre o profeta Elias e os profetas de Jezabel. Em 1 Reis, nós vamos ver aqui a partir do capítulo 1, nós vamos transcorrer a história em 1 Reis 17, 1 Reis 18 e 1 Reis 19. Para nós chegarmos a entender a situação onde Elias chega a dizer a esse ponto, aonde ele não queria mais caminhar, onde ele não queria mais continuar o seu ministério. E em 1 Reis 17:1 ele diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a palavra de Deus. É isso que ele diz? Não é isso que ele diz? Como é que ele diz? Coloque por favor 1 Reis 1:17. 1 Reis 17:1, por favor. 1 Reis 17:1. Vamos ver o que ele diz na palavra. 1 Reis 17:1. Então ele diz assim, ó: que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante o quê? A minha, não é a palavra de Deus, segundo a minha palavra. Irmãos, tamanha é a ousadia do profeta Elias. Mas quando nós vamos ver, a Bíblia não relata sobre a vida de Elias. Nós vamos ver que Israel está um caos. Acabe casa com Jezabel. Jezabel é fenícia. Era proibido isso, eles misturarem com outras raças, com outro povo, desobedecendo totalmente às leis, o que os outros reis faziam.
Ali já havia uma discordância, quebrando princípios, quebrando ordenância, onde o Senhor havia a aliança com o povo de Israel. E por ela ser da Síria, ela trouxe os ídolos e os deuses, que era Deus Baal, aonde eles falavam que Deus Baal era o Deus da fertilidade, que a chuva era Deus Baal que trazia, a colheita era Deus Baal que prosperava a colheita, a água era o Deus Baal, era tudo o Deus da fertilidade, inclusive as promiscuidade que eles tinham referente às questões em relações. Então aquilo era um cenário aonde era um povo de Israel casado com um povo estrangeiro que não era aprovado por Deus, estava debaixo de desobediência, quebrando aliança com o Senhor, praticando adoração a outros deuses, e o povo se corrompeu. O povo de Israel havia se corrompido. Por quê? Porque eles estavam adorando outros deuses. Mas aqui em 1 Reis 17, a palavra diz que aparece um homem chamado Elias. E Elias, a única coisa que diz sobre Elias é que ele era o tisbita, morador de Gileade. Nós não temos nenhum relato sobre a família, sobre a história de Elias. Mas Elias aparece no meio de um cenário aonde tudo estava corrompido, aonde Deus já estava com o coração já repudiando aquela nação. E aquele homem, com muita ousadia, ele vem e ele diz: não cairá uma água do céu, não choverá a partir de hoje, segundo a minha palavra. Irmãos, vem comigo, vamos para a história. A partir do momento que Elias faz isso, ele libera uma palavra sobre a nação. Vem uma palavra do Senhor, olha o que o versículo diz, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que nós temos um chamado a ser, um propósito a ser concretizado, sim ou não? Mas há momentos em nossa vida que precisamos entender que há um processo. Existem momentos que Deus vai te chamar, assim como chamou o profeta Elias. Mas a partir do momento que ele libera uma palavra, olha o que o Senhor diz para ele: retira-te daqui. Deixa eu te liberar essa palavra aqui. Há momentos na sua vida, e há momentos na minha vida, que primeiro, antes de nós concretizarmos o nosso propósito, aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, antes disso tudo, a primeira coisa que Ele vai fazer é te esconder. Primeiro Deus te esconde, depois Deus te envia. Posso ouvir um amém? Primeiro Deus te esconde, depois Deus te envia. Ah, mas pastor, eu estou escondido faz muito tempo. Ei, se você está escondido foi porque Deus te escondeu, Ele sabe por que te escondeu. Se você for ver aqui, nós vamos ver o profeta Elias aqui, onde ele manda se retirar para o ribeiro de Querite. Você vai ver aonde ele fala: vai para lá, você vai tomar água do ribeiro, e eu vou te sustentar, vou enviar corvos para levar carne e pão para você. E a Bíblia diz que os corvos levaram durante o período carne e pão para o profeta, de manhã e à noite. Mas cá entre nós, você comeria carne e pão que um corvo viesse e colocasse na sua porta? Sim ou não? Você está disposto a viver as loucuras de Deus?
a viver o sobrenatural de Deus, aonde se Ele der a ordem para uma ave te abençoar, a ave vem e te abençoa. Você está disposto a isso? Você está disposto a se esconder? Mas pastor, eu não aguento mais, eu estou escondido, não estou exercendo o meu ministério. Ei, mas deixa eu te falar, Deus está te sustentando, Deus está te dando pão, Deus está te dando carne, Deus está te dando água. Por quê? Porque Ele tem um projeto maior na tua vida. Entenda que é momento de se alimentar, de se nutrir. Para quê, pastor? Para você caminhar com eficácia naquilo que Ele tem na sua vida. Pensa comigo, Elias disse: não vai chover. Irmãos, era uma seca geral sobre aquele lugar. E Deus manda ele para onde? Para a beira do ribeiro. Elias, você vai beber água. Ainda que lá fora está faltando água, não tem seca, não chove, não produz alimento, o povo está com fome, mas você, meu profeta, não vai passar fome. Ei, olhe para você. Você está passando fome? Você está passando sede? Se Deus te escondeu, Ele vai te sustentar. Ah, mas pastor, está difícil, está acabando. Ei, irmão, fica sossegado. Se acabar, Deus está no controle da tua vida. Elias estava ali há dias comendo na beira do ribeiro, bebendo a água, os corvos trazendo ali o alimento para ele. A água do rio seca. A água do rio seca, Kleber. Deus, a Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor ao profeta Elias. Elias, eu já preparei, vai numa cidade que tem uma viúva em Serepta, procura ela, que eu já falei com ela e ela vai te sustentar. Irmãos, a palavra diz que o profeta vai, e quando ele chega na cidade, ele se depara com essa mulher pegando água. Ele fala assim: mulher, me dá um pouco dessa água. A mulher vem e entrega a água para ele. E a hora que acaba de entregar, ele fala assim: ó, faz um favor, cozinha um pão para mim lá, que eu estou com fome. A mulher diz assim: Senhor, que vive o Senhor teu Deus, eu tenho em casa somente um pouquinho de farinha e um pouquinho na botija de azeite, para fazer um cozido para mim e para o meu filho, e mais alguns gravetos para cozer, comer e morrer. E você vem pedir para mim cozinhar primeiro para você? Ele fala assim: assim diz o Senhor, até que volte a chover, não faltará azeite, não faltará farinha. Eu vou repetir: assim diz o Senhor, até que venha a chuva, a nutrição dos céus, a água que refrigera dos céus, não faltará azeite na tua casa, não faltará farinha na tua casa. Irmão, o profeta estava passando por um processo daquilo que Deus ia fazer lá na frente. Por quê? Porque andar com Deus precisa crer. Andar com Deus precisa ter fé. Andar com Deus é você pôr o pé e não ter o chão. Mas você sabe que Ele vai pôr o chão para você andar. Sabe o que é andar com Deus? É você olhar para Jesus e dizer: Jesus, se realmente é você, então me chama para andar sobre as águas contigo. Irmãos, andar com Deus é você entender que o natural você faz, mas o sobrenatural é Ele quem faz. Eu não sei o que você está falando com o Senhor nessa noite. Talvez o que você está pedindo para o Senhor, você vai dizer: mas isso é impossível, eu não sei mais o que fazer. Talvez você está até mesmo desesperado nessa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa: você está precisando de algo sobrenatural. Você está precisando de um milagre que você não consegue fazer.
Se você está precisando disso, entregue na mão de quem consegue. Entregue na mão do Senhor nessa noite, porque Ele é quem pode todas as coisas. A Bíblia diz que Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Ele cuida de você. E quando nós olhamos esse cenário, aquela casa, não falta azeite, não falta farinha. Só que passado um tempo, o filho daquela viúva fica doente. E sabemos que no Antigo Testamento, quando a mulher é viúva, quem tem a obrigação e é o sustento daquela viúva é o filho. E o filho dela fica doente. E a Bíblia diz que ele morre. E quando morre, aquela mulher, em vez de ela entrar em desespero, chorar, ela lembra que tem um homem de Deus na casa dela. E ela vai falar com ele. E ela diz: ei, homem de Deus, por que tu viesses aqui em casa trazer um juízo sobre a minha vida? Meu filho morreu por causa dos meus pecados. A Bíblia diz que ele fala assim: leva o teu filho para cima. Que era costume deles levarem para cima para poder limpar o corpo, tudo, fazer todo o processo de quando falecia. E quando ela leva para cima, ela começa a indagar novamente com ele. O profeta vem novamente, se debruça sobre o menino e fala: Senhor, que o Senhor possa dar ordem para que a alma desse menino volte novamente sobre a vida dele, para que ele viva. E a Bíblia diz que o menino volta à vida. Eu acho que tem gente que não entendeu. O menino ressuscita. Irmãos, tamanha é a ousadia desse homem. Elias é um profeta que eu não consigo ver tamanha ousadia como a dele. E depois que ele termina de fazer isso, a palavra do Senhor vem para o profeta, dizendo: ei, volta lá agora, diga ao povo que eu vou mandar chuva. Ele fala: volta lá novamente, naquele mesmo lugar onde você liberou a palavra que não choveria mais. A Bíblia diz que ficou praticamente 3 anos sem chuva. Havia seca no lugar, sim ou não? A Bíblia diz que em Sarepta havia fome. A mulher disse: eu só tenho um pouquinho de farinha. Por quê? Porque a plantação já não sobrevivia mais, não dava plantação, não dava fruto. Por quê? Por causa da seca. Mas deixa eu te falar uma coisa: mesmo em meio à fome, mesmo em meio à seca, o profeta não ficou sem comer. Deixa eu te falar uma coisa: talvez o que você quer nessa noite, talvez você não tenha, mas alimento Deus não deixou faltar na tua mesa. Ah, pastor, mas já passei fome. Tudo bem, mas hoje você está aqui forte, revigorado ou revigorada, porque o Senhor cuidou de você até aqui. E o Senhor fala: volta para lá, Elias. A palavra veio para ele: volta para lá. E a Bíblia diz que Elias está voltando ao caminho. Mas entenda, irmãos, existem coisas na nossa vida que nós não entendemos o agir de Deus. A partir do momento que Elias libera aquela palavra dizendo: não vai chover mais, ele era um profeta de Deus. A Bíblia diz que Jezabel, ela pega e começa a caçar o profeta Elias para tudo quanto é lado, porque não chovia mais. E ela mata os profetas do Senhor. É aquela situação, procurar Elias em tudo quanto é canto, porque eles queriam acabar com o profeta, porque ele liberou uma palavra que trouxe prejuízo para o reino, para o governo do rei. Então quando Deus falou assim: ei, Elias, retira-te daqui, vai para lá, se esconde, Deus sabia o que ele estava fazendo. O que eu quero dizer para você? Talvez você não sabe porque Deus te escondeu, mas Deus sabe porque te escondeu.
Por quê, irmão? Porque a palavra diz que quando ele está voltando, ele encontra com um homem chamado Obadias. Obadias, ele é um servo do rei. Obadias na palavra quer dizer servo do Senhor, o significado original de Obadias. E quando ele encontra com o profeta Elias, ele se assusta. Por quê? Porque ele já tinha procurado Elias em vários lugares junto com o rei Acabe. Porque Jezabel queria pegar ele também, por causa da palavra que ele liberou. E quando ele encontra, ele se assusta, ele fala assim: profeta Elias, encontrei contigo. E ele fala assim: ei, Obadias, vá até Acabe, diga para ele subir ao Monte Carmelo junto com os profetas de Baal que eles têm, para que nós venhamos fazer um sacrifício. E diga a ele, para ele trazer os 450 profetas de Baal de Jezabel. Nós vamos trazer 2 bezerros, vamos trazer a oferta, vamos trazer lenha, vamos montar o altar, e nós não vamos tacar fogo, e o Deus que responder com fogo do céu, esse nós iremos declarar que ele é Deus. E Obadias diz para ele assim: você está doido? Você quer acabar comigo, profeta Elias? Procurei, eu sei tudo quanto é jeito, agora eu chego diante de Acabe e falo assim: Acabe, eu encontrei com Elias ali atrás. Como assim? Ele vai me matar. E sabe o que é lindo? Que mesmo que o povo estava corrompido, que o governo estava corrompido, que Acabe e Jezabel não estavam mais debaixo do governo de Deus, existia um servo ali dentro que ainda não havia desistido de Deus, chamado Obadias. Obadias disse assim: olha, Jezabel mandou matar todos os profetas, mas eu escondi 150 profetas. Nas covas onde estavam sendo enterrados, eu coloquei de 50 em 50 profeta Elias. E eu sustentei eles até hoje com pão e água. O que eu entendo com isso? Que possa ser a situação que você esteja passando, Deus sempre vai ter um escape para te ajudar. Nem que seja com pão e água, mas você não vai morrer. Quantos estão me entendendo? Estão comigo? Glória a Deus. Irmãos, e se reúne os profetas no monte, e eles começam a montar ali, colocam o holocausto dele. A Bíblia diz que vem os 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas de Azera. Ou seja, 850 profetas que adoravam outros deuses, confrontando um único profeta chamado Elias. Aí eu te pergunto, tem ousadia ou não tem? E a Bíblia diz que quando eles estão ali clamando os deuses dele, Elias só está de olho, e a hora vai passando, o tempo vai passando. Quando começa a chegar aquele solzão quente, meio-dia, Elias fala assim: olha, eu acho melhor vocês falar mais alto, porque o seu Deus talvez ele esteja muito longe, não está ouvindo vocês clamar a ele. Eu acho que talvez vocês devem fazer um barulho maior, porque de repente o teu Deus resolveu dar uma saída, e eu não sei, vai que ele volta depois. Então comece a gritar mais. E a Bíblia diz que os profetas começam até se mutilarem, clamando para que o Deus deles descesse fogo do céu. Depois que eles terminaram, o profeta Elias veio. E o profeta Elias começa a preparar o altar dele. E sabe o que é interessante? Porque nós estamos falando aqui de um rei e de uma rainha, Acabe e Jezabel. Talvez a gente fale assim: ah, gente, mas essa é Jezabel, tudo é Jezabel. Não, irmãos, nós não estamos falando de coisas demoninhos, de hostes espirituais, não é isso. Ela atua sobre governo, irmão. É sobre governo que ela atua. Por quê? Porque ela tirou o governo do Deus de Israel e embutiu o Deus Baal no meio do reino. E a primeira coisa que Elias faz, Elias
junta 12 pedras para montar o altar. E a Bíblia diz que cada pedra, pastora Jamile, representava uma tribo. E o número 12 na Bíblia se diz governo, ou seja, a primeira coisa que o profeta foi fazer antes de clamar ao Senhor é dizer: ei, vem todo mundo aqui, se reúne aqui, porque agora eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro Deus. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é restaurar o governo que vocês perderam. Depois ele vem e coloca o holocausto, e ele faz um lagar em volta. E a hora que ele termina de fazer um lagar em volta, ele fala para o povo: ei, tragam água. Tragam água. Irmãos, vamos ser sinceros. O que mais valia naquele momento que eles estavam passando? Era ouro ou era água? Não tinha água. E a Bíblia diz que eles vêm e traz água, ele joga. Ei, traz mais. Eles vêm e jogam. Ei, traz mais. Ele vem e joga. A Bíblia diz que ele jogava água em cima do holocausto, da lenha, até encher tudo em volta. E quando termina, sabe que eu entendo isso, irmãos? Que para Deus, nós precisamos entregar o que é de mais precioso em nossa vida. E o que é mais precioso na sua vida hoje? Eu não sei o que de repente para você é precioso, mas o que é mais precioso para você hoje? Que talvez você fale: Senhor, eu preciso de um milagre. O Senhor está dizendo: ei, entrega para mim. Entrega na minha mão. Eu sei o que eu vou fazer. Mas eu não posso. Se você não está disposto a vivenciar o sobrenatural de Deus, a entregar o que é natural, você não vai vivenciar o sobrenatural dele. E a Bíblia diz que Elias começa a orar. E a oração de Elias é: Senhor, para que todos saibam que Tu és Deus, desce fogo do céu sobre esse altar. Irmão, se você for contar quantas palavras que o profeta Elias fez na oração dele, foram apenas 57 palavras. E a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, pegou o holocausto e lambeu o lagar da água e aceitou o sacrifício. Após isso, o profeta Elias fala com o povo de Israel, e ele leva os 850 para um local aonde ele mata a fio da espada, um por um. Mas pastor Cris, como ele fez isso? Eu não sei, irmãos. Não pergunte para mim, pergunte para Deus. Como ele conseguiu matar 850 pessoas com uma espada? Mas eu sei que se a unção do Senhor desceu sobre a vida dele, o sobrenatural aconteceu. E aqui nós viemos aqui em 1 Reis 19, nesse cenário, irmãos, aonde Elias tinha matado os 850 profetas de Baal e Azera. Ele acaba de acontecer isso, tamanha é a ousadia do profeta, e logo em seguida o que acontece? Jezabel libera uma palavra, e manda um mensageiro procurar ele e dizer: olha, amanhã, nesse mesmo horário, da mesma forma que você fez com os meus profetas, vou fazer com você. E sabe o que eu entendo? Existem momentos em nossa vida que, por mais que a gente passe por esses processos, existem lutas que são lutas grandes, que nós não temos noção disso. E depois que a gente vence, o cansaço vem, a opressão vem, o inimigo ataca. Ah, porque eu fiz isso, aconteceu alguma coisa em casa. Irmãos, Satanás, ele não vai querer deixar quieto. Satanás não deixa de ser Satanás. Às vezes algumas pessoas deixam de ser crente, mas Satanás não deixa de ser Satanás. Os demônios não deixam de ser os demônios, irmãos. Se tem uma coisa que ele vai ficar furioso, é quando você mexe no inferno e você saqueia uma vida de lá. Quando você é um canal do Senhor e vem sobre uma casa onde ali estava estabelecido o governo do inferno, e você vem e estabelece o governo da luz, o governo do Senhor.
Satanás não vai gostar, é normal. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós estamos dispostos, precisa estar disposto a isso, a lutar pelo reino dos céus. As lutas vão vir, talvez retaliações vão vir. Ah, mas pastor, foi tão grande, tantas coisas aconteceu, muitas coisas eu vivi lá atrás, hoje eu não estou vivendo mais. Ei, deixa eu te falar, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, ei, levanta deste lugar, come, porque o teu propósito não terminou. E a Bíblia diz, irmãos, caminhando para o final, o profeta Elias, ele fica tão assim, oprimido nisso, que ele vai para o meio da caverna. A Bíblia diz que ele vai para a caverna, e quando ele vai para a caverna, e o Senhor começa a falar com ele, ei Elias, sai desse lugar. E Elias começa a indagar, Senhor, eu matei os profetas de Jezabel. Jezabel falou que vai me matar. Senhor, não tem mais ninguém no reino de Israel. Todos os profetas foram mortos. Senhor, só sobrou eu aqui, ó, o uniquinho. Eu sou a última bolacha do pacote, Deus. O resto morreu tudo. Eu não aguento mais, para mim tá bom. Deus, chega. Ele começa com a indagação dele. Alguns dizem que ele estava entrando num estágio de depressão, de tamanha era a opressão sobre a vida dele. E a Bíblia diz que o Senhor estava sobre aquele lugar, sobre o monte. E veio os trovões, mas o Senhor não estava ali. Veio o vendaval e o Senhor não estava ali. Veio o fogo, mas a presença de Deus não estava no meio do fogo. Mas a Bíblia diz que veio uma suave brisa, e o Senhor estava no meio da suave brisa. Deixa eu te falar uma coisa, talvez as lutas que você passou, talvez você se veja hoje como o profeta Elias, escondido na caverna. Muitas pessoas já falou com você, seu líder, seu pastor, já foi ministrado. Mas nessa noite quem está aqui para te tirar desse lugar é o próprio Deus. Em uma suave brisa, em um suave vento, que Ele vem dizer para você, ei, sai deste lugar. Porque ainda tem propósito sobre a tua vida. Ainda tem propósito sobre a tua vida. E o Senhor fala assim, ei Elias, vem aqui na minha presença agora e pode falar, pode se queixar. O Senhor está dizendo, ei, se coloque na minha presença nessa noite, eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Fala para mim que eu quero ouvir tudo que está no teu coração, porque eu quero te tirar desse lugar nessa noite. O louvor pode subir aqui. Fecha os teus olhos. Elias disse assim, Senhor, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás o profeta em teu lugar. Ei, deixa eu te falar, a tua caminhada não acabou ainda. Existem pessoas que precisam ser tocadas, que precisam ser alcançadas por você nessa noite. Por isso que o Senhor te trouxe aqui dizendo, ei, levanta, sai deste lugar e volta novamente a fazer aquilo que eu pedi para você fazer. Fecha os teus olhos.
Senhor disse assim para Elias: Elias, eu ainda tenho 7.000 profetas que não se dobraram aos prazeres de Jezabel. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que estão escondidas aqui hoje. E o Senhor está dizendo: ei, é para esse tempo. É para esse tempo que eu te escondi. Chegou a hora de eu te levantar em meio à corrupção. Chegou a hora de eu te levantar em meio a tudo que se corrompeu, aos governos que estão corrompidos, às pessoas que já não acreditam mais em mim. Mas é para esse tempo que eu te escolhi, é para esse tempo que eu te escondi. E eu te chamo nessa noite: levanta, meu profeta, come e vai cumprir o teu chamado. Você quer aplaudir? Aplaude o Senhor, irmãos. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou crendo tanto nesse ano. Eu não tenho dúvida que Deus está levantando os profetas, os pequenos, os pequeninos, porque os grandes estão caindo. Existem muitos grandes que hoje trocaram o seu governo, o governo de Deus, pelo governo de Baal, pelo governo de Mamon. Mas Deus tem os escolhidos dele, que é eu e você, para levantar os profetas para esse tempo, para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Adore a Ele. Aonde estão os profetas do Senhor nessa noite? O Senhor te chama nessa noite falando: ei, psiu, chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo que verão quem são e quem não são. Os que são meus e os que não são meus. E eu te chamo nessa noite. Eu te chamo, filho. Eu te chamo, filha.